Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo. Eu vou falar sobre a análise da biocompatibilidade de celulose bacteriana obtida a partir do melaço de cana-de-açúcar como suporte para células-tronco neurais adultas, uma proposta biotecnológica regional com potencial aplicação médica. Bom, o traumatismo crânioencefálico é um problema de saúde pública mundial, tanto pelo elevado custo do tratamento como também pelas comorbidades que ele vai trazer ao paciente. Atualmente, não existe terapia efetiva para o traumatismo crânioencefálico. Ainda não é possível fazer o reparo da região lesada, nem reconectar os circuitos neurais perdidos. Por volta dos anos 2000, começaram a surgir propostas de utilizar o transplante de células tronconeurais para tratar o traumatismo crânioencefálico. Primeiro, porque as células tronconeurais elas são capazes de secretar substâncias que podem ser neurotróficas e também podem inibir o processo inflamatório da lesão. E também, as células tronconeurais elas podem se diferenciar em neurônios, astrócitos ou oligodendrócitos, podendo assim substituir o tecido que foi perdido. No entanto, o transplante sofre algumas dificuldades. Por exemplo, a injeção direta das células tronconeurais nessa lesão, é, ela pode ter baixa adesão e também uma alta mortalidade. Assim, podem ser utilizados substratos para suportar essas células tronconeurais, contornar essas dificuldades. E no nosso projeto, a gente utiliza como substrato a celulose bacteriana, que tem duas propriedades importantes, que é a biocompatibilidade e a ausência de neurotoxicidade. Bom, o objetivo da nossa pesquisa foi investigar a potencialidade da celulose bacteriana, analisar a manutenção do fenótipo proliferativo das células tronconeurais nesse substrato e também analisar a capacidade de diferenciação das células na celulose bacteriana. Bom, na metodologia, a gente começa fazendo a extração das células tronconeurais da zona subventricular do cérebro de ratos adultos. No estudo do fenótipo de células tronconeurais, a gente primeiro faz a manutenção desse fenótipo utilizando duas substâncias principais, o EGF e o FGF, F2 e também a caracterização, utilizando dois marcadores, a SOX2, que marca células troncos indiferenciadas, e a nestina, que marca células progenitoras neurais. E também a imunocitoquímica ela pode ser utilizada para identificar neurônios, astrócitos e oligodendrócitos. Bom, nos resultados de discussões, aqui a gente mostra a extração das células tronconeurais. Em A gente tem a dissecção da zona subventricular para extrair as células, e em B, a gente tem as células dissociadas. Essas células, quando são cultivadas, elas tendem a formar, a aglutinar e proliferar, formando neuroesferas. Em A gente mostra essa neuroesfera. Em B, a gente tem a coloração de uma toxilina e eosina dessas neurosferas. Agora, na análise do fenótipo das células-tronco, a gente tem a SOX2, aqui em A, o controle negativo, e em B, uma neuroesfera que foi marcada com SOX2. E aqui uma figura mais ampliada, mostrando que teve células que foram marcadas e células que não foram marcadas. Isso mostra que o nosso meio havia células-tronco indiferenciadas. Com a nestina, a gente fez a mesma coisa. Em A gente tem o controle negativo, e em B, uma neuroesfera que foi marcada com a nestina, indicando que o nosso meio possuía neuroesferas com células progenitoras neurais. Depois de fazer o cultivo em meio das células tronconeurais, a gente fez a transferência dessas neuroesferas para a celulose bacteriana. E aqui a gente tem três postos diferentes, mostrando que as neuroesferas elas foram capazes de sobreviver nesse substrato. Além disso, a gente fez o cultivo das células-tronco dissociadas em cultura 2D. Aqui na figura da esquerda, a gente tem uma cultura na lâmina diretamente, sem a celulose bacteriana, e aqui em B a gente tem sobre a celulose bacteriana, mostrando que as células tronconeurais dissociadas em cultura 2D também são capazes de sobreviver sobre a celulose bacteriana. Bom, e é isso. Muito obrigado.